Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Cristal Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. Ouviram bem? É um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. E esta semana, bom Natal, malta! Ho, ho, ho! Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ho, ho, ho! Quando fui eu fazer ho, ano passado, Nós gozaram rimos comigo. Mas é que o ho, ho tem double meaning, eu adoro. E neste episódio especial, nós pedimos às vossas caridosas almas para nos enviarem prompts de frases comuns que ouvem do tio mais facho à mesa de Natal. Porque há gradações de facho. Exato, e nós vamos, aliás, responder a essas gradações de facho. Nós escolhemos, cada uma escolheu assim 3 das mais comuns que recebemos e vamos responder. Nós temos que, cada uma traz 3 e vai dizer as suas prompts e as outras 2 vão responder e, portanto, dar ideias para vocês não se passarem à mesa de Natal e para ser uma boa consoada, na verdade. Leonor, eu começo por ti. Por favor, dar-nos as tuas prompts. Tens que fazer tens que encarnar a personagem também. Tens de dizer como o tio Facho diz à mesa de Natal. Ok, então eu vou... Seriamente, está bem? Tens de dizer isto sério, não te podes rir. Ok, primeiro agradecer às pessoas que nos mandaram um prompt. Então vou dar o meu melhor para ser o tio fascista, porque eu não tenho tio fascista. Não tens, mentirosa. Não, tipo, assim... A família dela é toda de esquerda. Não é nada, não é não. Com quem eu passo o Natal não tenho. Está bem, mas não é. Com Estou quem aqui eu a fazer passo um outing à Leonor. no Natal. A Leonor tem um lado de família beta. Não, mas não tem que ser fascista. True. Ela não Presente pode. de Podem parar de ser esquerdofóbicas, se faz favor. Ok, então eu vou começar. Pá, eu não consigo imitar o tio. Não consegues? Ok, Vai dar. eu vou só dizer. Pá, tipo. Coisas que o tio diz, tipo, sim. Pá, tipo. Isto já nem parece Portugal, não é? Uma pessoa sai à rua, quer ir a um café e é só lojas de indostânicos. Foi bom? Foi uma boa Tu imitação? achas que as pessoas dizem indostânicos? Sim, por acaso vais. Por acaso, sim. Dizem. Por Sim, acaso sim, eu acho sim. que dizem outra palavra Não, que isso, eu acho claro que nós que não dizem. vamos Sim, essa dizer não vou também. dizer que é um racial slur. É um mas- racial slur mesmo muito grave. Adriana, responde lá ao tio. Isto é assim, eu só quero ir comprar uma bojeca e já nem posso. Ora, agora encarnaste. foi melhor. Exato. Agora A encarnaste. Adriana é muito melhor para imitar o tio Brega do que. Estás-me a querer. O que é que estás a querer dizer com isso? Adriana, Sou meio backhander. queres contar as tuas expressões da aldeia aqui no Não programa? Não. Por acaso há uma expressão maravilhosa. Há várias, não sei porque é que Não, estás a dizer eu gosto uma. é o da rã. Eu sei que adoras, mas eu não posso dizer. Não, e o do torno também. Sim. Do torno não me lembro. Eu depois. Lembras. Então, o que é que eu responderia? Eu não sei o que é Aliás, que é um torno. o que é que eu sugiro que vocês respondam a esse vosso tio fascista? Qual é que é o antigamente que tu te referias? Tio? Aquele antigamente em que literalmente onde quer que nós fôssemos e tivéssemos algum amigo, alguma pessoa que fosse connosco, que fosse racializada, se sentia profundamente sozinha e era gozada e inclusive até há pouco tempo tivemos um caso de um homem com uma vida estabelecida que ia com o seu filho na rua e levou um tiro por causa de um homem perturbado na rua em Lisboa. É esse antes e esse antigamente a que tu queres voltar? Ou é o antigamente que nunca existiu esta ideia de que Portugal foi um país limpo, altamente caucasiano, e em que nenhum tipo de sujidade e de lama veio para o nosso sangue. Tio, olha-te ao espelho, tu pareces mais com um marroquino do que um sueco. Se tu literalmente fosses à Suécia, literalmente faziam-te slurs racistas porque tu pareces para eles aquilo que para nós parecem pessoas que nós consideramos que são racializadas. Portanto, noção, por
favor, tio. Por acaso eu ia muito por aqui também, que é tio. Tio, tu pareces mais à Arremédia do que Luís. Desculpa, tio. Mas é que é um bocado por aí, que é primeiro, Portugal, a ideia da Portugalidade limpa e não sei o quê, nunca existiu, nem mesmo Salazar, já agora, com todos os seus defeitos. Salazar. Mesmo Salazar, mas está bem, mas é que vocês têm que estabelecer aqui algum. O teu fascista é Maria, afinal. Não, vocês têm que estabelecer aqui algum tipo de conexão, não é? Sim. Não, tem mesmo, que é até Salazar, porque este teu fascista gosta de Salazar. Até Salazar falava de Portugal como um país e uma nação multicultural, não é? Claro que ele subjugava as pessoas não brancas e eram cidadãos de segunda. Ainda assim eram cidadãos portugueses. Portanto, qual é o antigamente a que queres voltar? Sim, de facto. A resposta da Adriana é boa por aí. Podem ir por aqui pela questão do Salazar, porque nem o Salazar queria Portugal só branco, porque ele tinha uma ideia de colonialismo, de subjugação dos 5 continentes, não é? Portugal nos 5 continentes. E outra coisa também que eu acho que podem ir é: olá, tio, em França, quando os portugueses emigraram em massa para a França, os portugueses sofreram muito racismo, porque pareciam marroquinos. Aliás, em França chamam-nos marroquinos, não veem muita diferença entre os portugueses e marroquinos, porque a típica mulher portuguesa tem bigode e tem uma tez mais escura, e o típico homem português também é tipo um gajo ali do tipo berber, marroquino. Tanto que, se nós portugueses formos agora à França, em certas populações francesas, mais betas e não sei o quê, há muito racismo ainda contra os portugueses. Não gostamos disso, certo? E se não conhecem, só dá um exemplo. Durante muito tempo fui vista em França, sempre que alguém dizia que era português: sim, a tua mãe é porteiro e o teu pai é pedreiro. Exato. Literalmente. Pronto, portanto não gostamos disso, não é? Outra coisa já agora, os indostânicos servem para muitas coisas, tio. E uma das coisas é poderes comprar tabaco às 11 da noite quando sais de casa, porque são as únicas pessoas que estão a trabalhar, porque os portugueses não vão trabalhar a essas horas. E já agora agradece também quando pedes Uber Eats e coisas e não sei o quê, porque não te apetece levantar o rabo do sofá. São essas pessoas, normalmente, que estão a trabalhar. Sim. Exato. Para depois poderem mandar dinheiro para a família, porque estão aqui e ainda bem que quiseram vir para este país. Leonor, tu tens alguma sugestão de resposta? A ti própria? Então, a mim, para o meu próprio tio racista inventado, isto já nem parece Portugal. Várias coisas. Eu acho que se há um problema com lojas históricas da cidade de Lisboa ou noutros sítios, no Porto, etc., serem fechadas, o problema é porque muitas vezes são fechadas porque as rendas são altas, porque a Câmara não as protege, porque vão ser substituídas pelo brunch avocado toast para os expats irem lá fazer coworking o dia todo. Não é propriamente por causa das pessoas do sul da Ásia que vão abrir a sua loja de conveniência. E também esqueceste do matcha latte. Sim, exato. Matcha é nojento. É nojento. É horroroso. É nojento. Se vocês fazem mojar se vocês fazem mojar para ir à comporta, bebem matcha latte e fazem pilates às 10 da manhã, por favor, matcha latte. Matcha latte. Não sei bem o que é que isso foi. Por favor, deixem de ouvir este podcast. Pronto, eu diria isso ao tio. Eu só descobri que a comporta agora está completamente descaracterizada. Agora, só agora. Está super, está super. Mas não é por causa dos indostânicos. Não é. E pronto, acho que há esta parte sobre se vês a tua cidade a mudar, é em grande medida porque as rendas fazem com que a maior parte das pessoas que viviam em Lisboa e que tinham lojas em Lisboa deixaram de poder pagar rendas das suas casas e das suas lojas, mas também, e que são substituídas muitas vezes por estes negócios de expats ou que são todos iguais, ou estas cadeias, estes franchises que são todos também iguais e que de facto descaracterizam os bairros. Não é pelas lojas de conveniência, a que aliás as pessoas vão muito e utilizam muito, mas acho que também há outra questão. Que eu e a Maria utilizamos para ir buscar tabaco. Exato. Mas é que é mesmo. E também há aqui outra questão,
que é, por exemplo, se vocês estão a queixar de que há casas sobrelotadas com muitas pessoas, com muitos homens do sul da Ásia, isso acontece porque não há condições habitacionais para estas pessoas. Se já é difícil para as pessoas que cá vivem com situação regularizada e com um salário, enfim, médio, terem uma casa para si, estas pessoas que muitas vezes vêm em condições muito difíceis, claro que são obrigadas a partilhar casa com quase 10 outras pessoas e que isso pode parecer estranho para ti, tio, mas a verdade é que estas pessoas vêm viver em condições muito difíceis, tal como os teus antepassados foram para a França trabalhar nessas mesmas condições complicadas. Exatamente. Para Bidonville e etc. Adri, por favor, a tua versão tio Facho. Mas agora com o teu sotaque da aldeia. 2. Isso é super snob, estás a ver? sério, Leonor. Opa, Esta gaja é uma snob. eu não sou snob! Tu és snob. Tu és snob. Paul, para os nossos ouvintes, Paul, quem é que acha que a Leonor Rosas é snob? Não vão achar. Mandem nos DMs. Mandem-nos DMs. Especificamente a ela. A mim por favor. não, não sim, mandem. sim, Devemos insultar-me, mandem à por favor, é Natal. Vai, Adri. 3, 2, 1. Então, mas olha lá, isto realmente. Então, mas olha lá, isto realmente. Então, mas tu não fazes nada por ti abaixo. Isto já não se fazem mulheres como antigamente. Isto realmente, as mulheres hoje em dia, se uma mulher hoje em dia é vocês, realmente já não é nada como era a minha mãe e a minha avó. Leonor? Isto foi lindo. Em primeiro lugar, Eu quero emoldurar dizer não há uma diferença entre as mulheres de hoje e antigamente na sua essência. As mulheres de antigamente, muitas delas, para começar, muitas delas lutaram para que nós tivéssemos os direitos que temos hoje. Outras viveram vidas altamente oprimidas pelo patriarcado. Mulheres que cresceram e que não puderam ir à escola, não puderam estudar, mulheres que nunca se puderam divorciar dos seus maridos abusivos, que nunca puderam fazer queixa porque não tinham legislação que as protegia para saírem de casa das pessoas que lhes batiam, mulheres que foram obrigadas pelos papéis de género impostos pela sociedade a passar a vida a cozinhar e a ser mães em casa porque não tiveram outra opção. Nada no mundo impede as mulheres hoje de ficarem em casa a cuidar dos filhos e cozinhar. O que mudou no mundo é que agora as mulheres podem escolher não fazer isso, podem escolher divorciar-se, podem escolher nem sequer gostarem de homens e casar-se com uma mulher. Podem escolher mandar os homens passear, podem escolher levar a tribunal os seus agressores, se assim for. E se calhar é o tio que não gosta assim tanto de mulheres. É verdade. Eu responderia: olha, em relação a isso, já não se fazem mulheres como antigamente. Eu acho que fazem. Mulheres como antigamente. Fazem. Tio. Fazem. Só que agora vêm com o manual de instruções desligado e agora há condições para nós expressarmos a nossa opinião. Grande chatice. E normalmente, lá está, quando se quer só mulheres subordinadas e sem grande opinião e que não falam muito e que estão só ali tipo a servir-te uma jola quando tu dizes: oh Maria, vem buscar uma. Normalmente lá está assim, não se gosta muito de mulheres. Vou ver o Benfica e depois Maria dá maçãs. sim. E depois botam no chega assim. Repara, eu acho que as condições mudaram, não é que já não haja mulheres em condições, é que as condições mudaram e ainda bem que mudaram. E nós temos que nos atualizar com o tempo, porque ou gostamos de toda a gente com opiniões incluídas e com manual de instrução desligado, ou só gostamos de homens com opiniões incluídas e manual de instrução ligado. Se calhar gostamos de homens. E não há nada de mal com isso. Aliás, por favor, Tio, força! Sai! O armário tem a porta aberta. Podes o armário é de vidro. Eu odeio armários, como vocês sabem. Eu já saí deles há Nós já muito fomos tempo. à tua casa e já reparámos nisso, sim. Nunca te conheci no armário. Já reparaste nisso? Tu não tens um único armário em tua casa? Tenho no fundo do corredor. Tenho Pois armários tem. integrados, que é ótimo. Ok, moving É on. verdade. Mas sim, as portas são sliding doors. Não são de vidro. Bom, Relativamente. a minha frase do tio racista é: A tua e a minha resposta. não, pois é, tens Desculpa, responder. Bobina. responde-te a ti Perdão. própria. Responde. A minha resposta é a seguinte, e aqui vou ser polémica. Se eu sou uma pessoa que acredita no amor livre e que cada mulher tenha e faça os kinks que quiseres, e portanto, se o kink máximo que têm é ser subordinadas na cama, está tudo ok.
Agora tenho um problema quando não se importam de ser subordinadas na vida real. Eu vou explicar o porquê. Primeiro ponto, e sim, quando dizem bom, mas isto é só uma escolha e portanto se as mulheres quiserem ficar em casa a cozer as meias e pronto, e tipo ter 100 bebés e ele vai trabalhar e tudo mais e usas o cartão de crédito do teu marido para ir aos pilates e essas coisas todas, eu vou-vos dar uma resposta. Estamos anti-pilates. Vou-vos dar uma resposta muito sucinta. Pilar e Princess. Vou-vos dar uma resposta muito sucinta. Dentro do movimento destas eu digo sempre WOG, mas não é WOG. O WOG é dos jogadores de futebol. É jogadores de futebol. É o movimento Threadwife. Estas Threadwives já está a acontecer o facto de chegam aos 40 anos, os maridos chegam aos 45, percebem que existem miúdas mais novas e deixam-nas, e elas depois chegam aos 40 anos sem conta bancária, sem capacidade económica, são postas fora de casa e depois têm que se desvencilhar. E depois chegam a esta brilhante conclusão: se calhar não entregar a um homem toda a minha independência financeira e capacidade de viver, se calhar tinha sido mais ajuizado não fazê-lo. Portanto, tio, o que eu tinha para te responder era: o que é uma mulher de antigamente para ti, tio? É a tua filha estar em casa e, estando casada, não ser vista aos olhos da lei que se ela fosse violada era violada, porque antigamente não existia violação conjugal. Era o facto, por exemplo, da tua filha poder sofrer violência doméstica e depois ouvir juízes a darem acórdãos na cara delas aos seus agressores a dizerem que se calhar eles estavam muito chateados porque estavam estressados no trabalho, como isto já aconteceu numa comarca do Porto. É isto que para ti é o Portugal de antigamente? Ou por acaso é o Portugal de antigamente de tu que te esforçaste e trabalhaste para que a tua filha e os teus filhos tivessem uma vida melhor, que de facto ela fizesse tudo bem, tudo certo na sua vida, fosse mãe, tivesse sido uma boa mulher e depois quando chegasse a uma certa idade tivesse sido só deixada pelo marido porque ele descobriu uma mulher mais nova no Tinder ou no Hinge? Se calhar não é mesmo mulheres antigamente que tu defendes e se calhar aquilo que tu não queres que aconteça às tuas filhas devias desejar para todas as pessoas. Muito Maria, bem, qual é que é o teu? Quero que vocês se preparem. Isto é um clássico. É mesmo um clássico. Por acaso eu acho que isto ouve-se mesmo em todas as vezes de Natal e eu adoro. Faz a voz. Velho, eu não, até não sou racista, mas a verdade é que tic, não interessa, é sempre racista. Sempre racista. Eu não sou racista, mas eu até tenho amigos que são. Sim. Leonor, responde-me. Mas qual é o que é que vem a seguir às reticências? É sempre reticências, não interessa, é o que for. O problema é eu até nem sou racista, mas. E depois tu aí podes desligar e começar já a dizer isto. Que é? Ok, eu também sou racista, mas normalmente a seguir a uma frase eu até não sou racista, tudo o que vem a seguir ao mas é tipo, não quero olha, sem ofensa, mas vou ofender. Mas vou ofender. E podes dizer ao teu tio que Portugal é um país estruturalmente racista. Portugal é um país com uma história de colonização durante 500 anos, onde o racismo matou e continua a matar muito depois da descolonização destes territórios. Portugal foi um país responsável pelo tráfico de 6 milhões de pessoas escravizadas, é o país europeu com o maior lastro desta violência. Portugal impôs um regime de trabalho forçado às pessoas colonizadas que veio até ao 25 de Abril. Portugal levou a cabo uma guerra colonial brutal e contra os ventos da história. Provavelmente tu participaste e voltaste a achar que tinhas toda a razão. E que matou e traumatizou milhares e milhares de jovens portugueses na altura, e esses traumas continuam a estar vivos. Portanto, sim, Portugal é um país estruturalmente racista, e tu és racista quando dizes uma coisa racista. És porque ser racista significa ter um preconceito para com outra pessoa com base na sua pertença étnico-racial. E a partir do momento em que tu inseres nesta conversa uma generalização sobre outra comunidade, quer sejam afrodescendentes, pessoas ciganas, pessoas do sul da Ásia, sim, estás a ser racista, fazendo jus ao legado histórico de Portugal como país racista. E pronto, são pessoas como tu que nós gostávamos que desconstruíssem o seu racismo, e podemos falar mais sobre isso noutra altura. Isto depende se vocês gostam ou não do tio, se querem voltar a falar com ele ou não. É importante desconstruir os mitos racistas, mas às vezes já não estamos para isso. E podemos simplesmente dizer: sim, estás a ser racista, e sim, Portugal é um país racista, vamos trabalhar para que não seja. Adri. Bom, a Leonor, este foi o exemplo que a Leonor deu, se gostarem do vosso tio, porque eu acho que é no geral
acontece que pessoas de uma certa geração, inclusive, tenham takes que nós ficamos, epá, não, desculpa, não, já não é ok dizer isso. E portanto, se vocês gostarem do vosso tio, podem educá-lo como a Leonor fez. Se vocês não gostarem do vosso tio, coisa que já me aconteceu a mim, façam exatamente o que copiem-me. Quando eu disse, eu não sou racista, mas diz, tio, experimenta dizer assim, eu não bebo xixi, mas... E não interessa o que tu vais dizer a seguir. Nós vamos assumir que tu bebes xixi. Yeah. Portanto, por favor, Tipo, eu não bebi xixi, mas eu acho que até se calhar sabe bem. Exatamente. Eu não bebi xixi, mas se calhar esta limonada... Pá, não vais fazer isso. Também não vais dizer... eu não sou pedófilo, mas... Pois não, tio. Então, por favor, nunca mais digas eu não sou racista, mas... Porque na verdade és. Porque quem não é, não tem necessidade de o dizer. Maria, qual é que é a tua resposta? Olha, eu por acaso, eu adoro essa. Eu não vou mexer nessa, tipo, por favor, digam isso. Experimenta dizer, eu não bebi xixi, mas isso é top. Se quiserem educar um bocadinho, eu acho que podem dizer assim, olha, sabem que eu acho que toda a gente é racista. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho de desconstrução desse racismo que temos. Tipo, toda a gente tem, porque tu vives numa sociedade que é baseada em certos pressupostos racistas e que és ensinada assim. Portanto, toda a gente tem certas questões. E eu acho que não se deve ter vergonha disso, deve-se enfrentar isso e tentar melhorar isso. Portanto, não há... por favor, não digas isso. Isso é a mesma coisa, literalmente, que é... Olha, eu não quero ofender, tipo, desculpa, Leonor, olha, sem ofensa. Mas e tu já estás tipo em stress, porque o que é que eu vou dizer que não te vai ofender? Evidentemente dessas que vai. pessoas são tipo, sou bué frontal, tipo, sem ofensa, mas e, tipo, pá, não quero saber. Sim, aquelas pessoas Aquelas são pessoas tipo, dizem assim, brutalmente... eu sou super honesta. Não, eu Fica-se a saber que eu sou mesmo super honesta. Não, brutalmente honesta. Honestidade. Não, quando as pessoas só mal dizem, educada. exato, eu sou brutalmente honesta, é tipo, ok, és uma mal educada, és uma mal criada. Não és tens educação. brutalmente honesta, sim. Não. Eu tinha uma amiga, desculpa, eu só quero dar. Eu tinha uma amiga que era tipo, olha, eu sou mesmo super honesta, só para saberes, ainda por cima ela era Betty, falava assim, só para saberes, olha, tens as Betty unhas. Os betos agora não falam assim. Betty constipada. Olha, tens as pela tua- unhas, As betas agora- tens as unhas pretas, um bocado à prostituta. Exato. Mas Não, estou por só a acaso ser honesta. isso é bom para os teus fachos também, mas olha, espera aí, as betas não falam assim, vai, Léo? Imaginem, meninas, eu fui ontem sair à noite com a Tota e cheguei a casa e estava mesmo bebê, estava mesmo com os copos, meninas. Foi surreal, mesmo sinistro. Isto é a melhor coisa. Isto é a melhor coisa Mas que vocês foram já sair ouviram. ao Jamaica. Isto é o é o vosso- meu party Isto trick. é o vosso presente de Natal. Não, mas é que é mesmo party trick da E o Leonor. melhor é eu que eu estou tenho, sempre eu tenho uma amiga que é ótima a imitar o sotaque das betas da Foz, então nós às vezes tipo em festas temos uma conversa Adoro. e tem imensa graça. Isso É lindo. muito divertido. Vai, Leonor, o teu segundo. Temos que nos despachar agora. Ok, Só muito permite, rápido. só permite Agora respostas uma de. Permite respostas de uma frase, tipo estocadas Só mesmo ao teu. Ok. Pá, hoje já ninguém quer trabalhar, as pessoas só se querem queixar, não querem fazer nada. Isto antigamente é que as pessoas trabalhavam. Sou eu? Adriana, sim. Tio, 2/3 das pessoas que são pobres e vivem abaixo do limiar da pobreza são enquanto trabalham. Portanto, se calhar, quando tu vives num país em que trabalhar não permite tu sair do limiar da pobreza, queres que eu vá trabalhar mais onde? Queres que eu trabalhe 24 horas por dia? É que a não ser que seja assim, não dá. Além disso, tio, tu tens 50 anos, não é? Pudeste comprar a casa a valores tipo 5 peras. exato. Tipo 2 botões e 5 peras. Tenta comprar uma casa agora com a nossa idade. Maria. Bom, pois é um bocado assim, que é curiosamente, tio, trabalho existe, o que falta é salário. O que falta é um salário que chega até ao fim do mês. Portanto, é assim, estou com uma Adriana que é bom, se quiseres que eu trabalhe 24 horas por dia sem trabalhar, ou que eu vá tipo para trabalhos mais duvidosos, para conseguir de facto sobreviver e chegar até ao fim do mês, ou pagar uma renda, nomeadamente agora com um governo que diz que uma renda moderada é 2.300 euros por mês. Quero só relembrar outra coisa, isto é um dado também importante para vocês darem: 4 em cada 5 jovens até aos 35 anos ganham menos de 1.000 euros em Portugal. Menos de 1.000 euros. E o limiar da pobreza em Portugal... Brutos. Falta dizer isto. Exato. E o limiar da pobreza em Portugal é 632 euros. 632, está bem? Começas a contar a classe média a partir dos 633. Portanto...
O problema é os salários em Portugal, não é a falta de trabalho. Assim, eu concordo com o que vocês disseram. Eu acrescentaria só que esta coisa do antes é que se trabalhava é mentira. Na verdade, quer dizer, as pessoas até vieram a perder direitos no trabalho. O fosso entre os mais ricos e os mais pobres da sociedade só tem aumentado brutalmente para níveis que só se viam no tempo da Revolução Industrial. Enfim, no século XIX, as pessoas trabalham cada vez mais para receberem cada vez menos e têm cada vez menos acesso à propriedade, no sentido de poderem comprar uma casa. Portanto, tio, se tiveres com vontade de me oferecer entrada para uma casa ou de me pagar a renda, olha, manda vir. E o meu tio que me está a ouvir, que se estiver a ouvir que eu não gosto, também me pode dar a entrada de uma casa, está tudo bem. Adriana, qual é o teu tio? Pá, mas isto realmente, daqui a nada, estas pessoas daqui a nada estão na casa de banho das minhas filhas, daqui a nada os homens entram pelas casas de banho das minhas filhas adentro, mas achas isso normal? Mas tu queres estar numa casa de banho e entrar lá um homem? Bom, a minha resposta é muito rápida. A minha resposta muito rápida é: se a maior ameaça às tuas filhas e às crianças fossem as pessoas trans, o problema estava resolvido. A maior ameaça não são as pessoas trans, são os homens. Adriana, Leonor. Ok, então duas coisas. É mais provável a tua filha que tu pões na catequese ser violada pelo padre dela do que por uma pessoa trans que entra na casa de banho. É mais provável estatisticamente a tua filha ser violada por uma pessoa da tua família ou um amigo teu do que por uma pessoa trans. E já agora, vocês costumam entrar no cubículo da casa de banho com outras pessoas? Quer dizer, às vezes sim, quando queremos conversar a fazer xixi, mas tipo, normalmente tu não estás a fazer xixi na sanita com um desconhecido. Os homens não sabem porque os homens orgulham-se imenso de terem urinóis. As pessoas podem sabes como é que é, assim ao lado, ao ladinho, o olho Vocês estão assim. a roubar a minha parte. Não, eu ia só dizer que as casas de banho com cubículos individuais, cada pessoa, independentemente do seu género, vai lá e faz o que tem a fazer e sai. Não tenta outra pessoa pelo cubículo adentro. Por isso, quer dizer, tio, eles não sabem. Se quiseres que uma pessoa entre pelo teu cubículo da casa de banho, é contigo. Agora, não ponhas as crianças nisto. Podia ser mais séria e dizer que a lei que estão a falar relativamente às escolas e que o CDS tentou colocar em cima da mesa, até com o Nuno Melo a partilhar um anime tipo de violação de uma criança, uma coisa esquisitíssima no Twitter, enfim, que é uma parvoíce, mas como isso não resulta, e normalmente não resulta, eu gostava de fazer uma análise sociológica muito rápida relativamente ao uso do urinol. E é que para mim só comprova que existe um comportamento profundamente homoerótico pela parte dos homens. A última coisa que me apeteceria... É isso o rei, desculpa. É assim, eu andei no rei, Leonor. Juro, Maria, eu andei no rei. Juro, estava a falar disso tipo, eu andei no rei. Podem parar. O meu irmão é do rei e o meu irmão vai se passar comigo. Mas eu joguei rei, podem parar. Pronto. Exato. Mas tu também és homoerótica. Exato. Certo. Há sempre uma parte do jantar de Natal em que há um outing. Portanto, fiquei feliz agora. Pronto, estou mesmo a sentir na minha mesa de Natal a comer bacalhau, menos a Leonor, porque ela é esquisita e não gosta. Eu não vou fazer a piada que ia fazer agora. A Maria gosta. Eu não sou beta, mas bacalhau é sinistro. Pai, eu nunca disse. O bacalhau é tipo gender e class neutral. É completa. É que é mesmo. Eu sou só esquisita. Eu sou só esquisita. Exato. Tu és snob. Tu és snob. Okay. Não, pá, pronto. Não, o bacalhau, não gostar de bacalhau não é ser snob. Posso só terminar? Eu acho que é ser homofóbica, mas ser snob não é. Posso terminar? Posso só terminar a minha análise sociológica orinal só para dizer o seguinte: por favor, homens que são. O facto de nós tornarmos culturalmente aceite homens fazerem xixi em urinol é o que dá quando eles vêm para nossas casas, eles fazerem xixi em pé nas nossas sanitas e deixam o tampo todo sujo. E portanto, e às vezes o chão. Sendo irmã de um rapaz que partilhou casa de banho comigo, o meu irmão nunca deixou pinguinhas em cima da tampa da sanita, nem deixa na da namorada. Matilde, shout out para ti, que estás a ouvir, porque foi ensinado por mim e pela minha mãe que os homens fazem xixi sentados como humanos. Até é bom para a próstata, é melhor para a próstata. Podem dizer isso até ao vosso tio faz, que eles ouvem próstata e entram em pânico. Acham logo que acham que alguém lhes vai fazer e o meu ponto final é, se vocês querem manter e querem assim tanto manter o vosso direito de fazer xixi em pé num urinol com o vosso rabo descoberto, desculpem lá, isso é profundamente homoerótico. Não, há uns que só abrem breguilha. Eu já ouvi conversas sobre isso. Isso é muito... Ok, let's move on. Bom, como estamos a aproximar do tempo, eu preciso mesmo que vocês respondam só com uma frase. Vou testar as
a vossa capacidade de burns. Portanto, filha, então e o teu relógio biológico não está a andar? Olha que daqui a nada fica mais difícil. Vai ficando mais difícil. Sabes que aqui não é o tio fascista, é a tia fascista que às vezes também diz que é, sabes que os óvulos começam a piorar a partir dos 25 anos. Já ouvi isto. É como os ovos minhas que, de trabalho. vão tipo para a prateleira do continente e ficam fora de validade. Mas é por acaso verdade que começam a piorar desde os Sim, mas 25. por amor de Deus. Vai, responde. Eu? Fascista, sim, ao relógio biológico. Tio ou tia? Tio e tia. Tio, sabes que o teu relógio também já está assim um bocadinho a ficar lento. Se calhar precisa de uma ajudinha agora também, tio. Mas é ok. É normal precisar de uma ajudinha. Vai, Adri. Viagra, comprimidinho azul. Sim. Eu dizia, tio, imagina que a esta mesa tens sentada alguma mulher que não pode ter filhos, como afeta quase 35% das mulheres portuguesas. Ou, por exemplo, uma mulher que está aqui a esta mesa neste momento já sabe que não vai poder ter filhos. Deixa de ser mulher por isso. Então, se não, cala a boca e não voltes a repetir isso, porque literalmente ninguém te perguntou nada. Eu gosto muito desta resposta. Eu perguntava só se ele gostava que eu também falasse disso em relação à função reprodutora dele. Eu não acredito que eu acusei de ser murcho e vocês vão a sério. É verdade. Vai, Leonor. Ok, pronto, final rápido. Que mais do que uma pessoa me mandou, os ciganos não querem integrar-se na sociedade portuguesa e são subsídio-dependentes, e é por isso que isto está tudo tão mal. Adriana. Ok. A percentagem da comunidade cigana em que é subsídio-dependente, e quando eu tenho muitos problemas com a palavra subsídio-dependente. Eu sei, isto foi imitar o tio fascista. Tio, a percentagem da comunidade cigana que está dependente de subsídios é 5 vezes inferior à população geral. E mesmo que fosse dependente de subsídios, tio, sabes quanto é que é o RSI? Vai ler um bocadinho. São 123 euros. E a partir daí eu pergunto-te como é que alguém consegue viver ou esbanjar, como tu dirias, com 123 euros. Mary. Bom, eu acho que a falta de integração é óbvia na comunidade cigana, porque há uma falta de integração desde há séculos. Aliás, nas aldeias tinha-se medo dos ciganos e ainda se tem medo dos ciganos. E metem sapos às portas de casa. Portanto, é um bocado difícil querermos ser incluídos numa sociedade que nos exclui, primeiro, e depois os níveis de pobreza da comunidade cigana são astronómicos, chegam aos 98%. E sim, se estás tão preocupado com o facto de eles estarem excluídos, se calhar começa a incluí-los. Adriana, vai. O meu é... Eu não respondi a mim própria, mas vocês responderam bem. Vai. Ok. Estão prontas? Pronto. Força. Vamos lá, mas é assim, é que estes políticos, é a melhor parte. Estás a perceber, estes políticos são todos iguais. Eles vão para lá todos mamar. Pelo menos o Chega fala como nós falamos, fala como o povo. Pá, o Chega tem tipo 1/10 da sua bancada parlamentar com problemas com a justiça, que já tem problemas com a justiça. O Chega representa, se calhar até é mais, o Chega representa tudo o que há de pior no sistema, é financiado por todas aquelas pessoas que tu dizes que gostam de mamar do teu trabalho. O Chega tem pessoas acusadas de pedofilia, de roubar malas, de burlar IPSS, enfim, nem sei, de nazis, enfim. Eu nem sei por onde é que é de começar. O Chega representa tudo o que há de pior na sociedade. Se estás preocupado com criminalidade, então é preciso resolver primeiro o problema de criminalidade na bancada parlamentar do Chega. Se estás preocupado com pedofilia, aliás, a Rita Matias disse que conseguia pensar em várias pessoas do Chega que eram pedófilas antes do senhor da Assembleia Municipal. Por isso é melhor se calhar olhar para o Chega primeiro. Se estás preocupado com delinquentes falhados que usam um partido político para fazer vida porque não conseguem fazer mais nada, começa a olhar para todos os homens daquela bancada que nunca viram uma mulher nua na vida e que por isso vão para lá abanar-se fortemente porque estão muito zangados, como é o caso daquele guest-up estranhíssimo que nós falámos no último episódio do Rodrigo Taxa. Pá, nunca nenhuma mulher falou com ele, tio, então ele agora é nazi, estranho. Acho que ele é casado. Ai, coitada. Coitadinha. Bem, a minha resposta é... Esta é a resposta shitpost da Leonor, eu acho. Eu estou shitpost. Não, mas eu também estou, mas na verdade, já agora só para acrescentar, há um deputado do Chega que eu não sei se ele chegou a ser acusado, mas pelo menos havia a suspeita de que ele, a ação criminosa dele era roubar esmolas da igreja.
Então o marido da Rita Matias não foi espancar uma pessoa para roubar 10 euros? É que ele alegadamente? não, pior, ele espancou E depois alegadamente, roubou. e depois roubou. Os 10. 10 pau. 10 pau. Ainda dá para muita coisa, 10 Mary, prompt. Vai. Não, a minha prompt não, deixa-me só responder a isto, que É verdade. já agora, sim, há um problema. Falar é barato primeiro, e depois, se estás preocupado de facto com os problemas, o Chega não quer resolver esses problemas, o Chega quer que esses problemas continuem a existir, porque o Chega precisa desses problemas para crescer. Bom, a minha última prompt recebi imensas, que é começam logo. E imensas mulheres que me mandaram isto, e eu gostava, por acaso gostava de ouvir as vossas respostas, que eu acho isto mesmo muito importante. Que é: olha lá, estás mais gordinha, não te deixes desleixar. Pá, tu estás mais velho, estás careca, essa pança de cerveja já não dá para aguentar. A tua mulher odeia-te, os teus filhos não falam contigo. Tipo, cala-te. Não tens nada a ver com o meu corpo, mete na Cuspi-me. tua vida. Exato, vai. Posso? Tio, tu podias ser o modelo dos anúncios da Dunkin' Donuts. Parece aqueles Tio? homens horríveis de internet dizem tipo: Margot Robbie é um 7. Tipo, mano, tu és um menos 40. Tipo, Tio, Essa do modelo é genius. tio, tu tens menos área capilar. Tens menos área capilar do que capacidade de uma mulher passar na rua e olhar para ti e não ter um sentimento de repulsa. Tio, não interessa quantas injeções tu fizesses, continuas a ter essa cara, tio. Portanto, tio, por favor, come o bacalhau e cala-te. Amei. Por favor, isso fez lembrar uma coisa que eu uso agora quando os homens vêm ter comigo à noite, que vi no TikTok uma vez, que é quando vêm ter convosco, vocês olham começar para a eles. ladrar. Não, vocês. Isso eu faço A ladrar? regularmente. Já vi uma rapariga no TikTok a dizer: se um homem se meter convosco na rua, comecem tipo a ladrar e Não. não sei que vocês são malucas e Não, vai-se embora. Eu ladro bué, mas não para homens, para cães às vezes. Tipo, eu Opa, já disse, enfim. já gravei num podcast. Cada já uma com o ladrei. seu kink, a Adriana Mas já espera. disse. Mas espera, por favor, não é um king, por favor, não tirem de contexto. Mas não, é ótimo e já testei e funciona para dar bem, que eles ficam mesmo tipo. Quando vêm ter convosco, vocês têm que fazer um ar muito confuso e dizer: desculpa, não tenho moedas. É lindo. Olha, essa é ótima. ótima, Essa é não, ótima, vou usar essa. vou usar. É genius. Vai, recomendações. Ok, então. Isto nós Esse é vamos para o- fazer 2 recomendações cada uma. O teu fascista, vai, Isso. Leonor. Ok, Ou o primo fascista. isto era para o primo machista, mas whatever. Fascista Dá para machista, qualquer um. é a mesma coisa. Ok, eu tenho recomendações de livros. Isso é a partir do pressuposto que o vosso tio primo sabe ler e Que chegar ao é? fim de um livro, que já é um stretch. Uhum. Já é um stretch. E normalmente há muito aquele trope de que o feminismo tipo, foi inventado ontem. Tipo, isto é uma coisa que as mulheres acordaram a semana passada, viram no TikTok e decidiram. E eu gosto muito do livro, que é o Vindication of the Rights of Women by Mary Wilson, pela Mary Wollstonecraft. Olha, ela Que é é um uma grande livro liberal. Do século Mesmo. XVIII ainda, em Amo-a. que ela aliás, é um livro do século XVIII, provavelmente uma das primeiras obras feministas ocidentais, e em que ela, através de ela defendia os valores do iluminismo e da importância da educação, descreve porque é que as mulheres e os homens devem ter acesso à mesma educação, e é muito bom, eu acho, para contrariar esta ideia de que foi uma coisa que nós meio que acordámos e decidimos ontem. E depois, se quiserem mesmo realmente chatear, também fica a recomendação do Raça, Classe e Género, da Angela Davis, que tem tudo para chatear o vosso tio. É uma mulher negra comunista que escreve para além, que consegue fazer uma interseção entre estas várias opressões, ainda com a luta de classes, e isso vai mesmo deixá-lo bué zangado. Mas se ele ler Acho que ele não vai ler. Mas... Ele não vai ler, mas tipo, vai deixá-lo zangado, e isso já vale a pena. Adriana. Eu vou sugerir ao tio fascista um livro que se calhar está muito para além das capacidades intelectuais dele, mas mesmo assim deixo para vocês recomendarem ao vosso tio fascista, que é um livro, vou traduzir de forma loose o título, que é Como a Migração Realmente Funciona,
um guia de factual para o assunto mais divisivo na política atual, que é do Hein de Haas, que é um livro que explica, que pega em anos e anos e anos e décadas de investigação relativamente a migrações e explica exatamente como é que as migrações funcionam, e talvez assim, quando ele vos diga, antes de ele vos dizer coisas como pois esses vêm aqui, esses indostónicos para aqui, não sei o quê, se ele ler o livro pode ser que eu faça menos. E em segundo lugar, recomendo-lhe um livro que é um livro que eu farto-me recomendar, por uma mulher conservadora, e aqui é para o tio fascista que diz que as mulheres têm que ser como antigamente, e que se calhar até tem uma filha, que se chama Women's Figures, da Diana Forgoth Roth, que explica claramente, e por uma mulher conservadora, como economicamente ser mulher nos põe de forma desfavorecida, especialmente quando temos filhos. E perante isto, gostava que o tio fascista o lesse, e se tiver um filho e uma filha que acha que faz sentido que a partir do momento que o seu filho ou que a sua filha nasceram, já estavam em pé de desigualdade relativamente ao seu trabalho, mesmo que tivessem tirado o mesmo curso, mesmo que tivessem tirado as mesmas notas, que o filho estava claramente em vantagem apenas por ser homem. As minhas duas recomendações, uma delas é da mesma altura da Mary Wollstonecraft e também é de um liberal que eu amo os dois. É o John Stuart Mill, que eu acho que se for um homem, ainda por cima um homem do século XIX, a falar sobre isto, se calhar o tio Facho e o primo Facho vão gostar mais. Que é sobre Subjection of Women, do Stuart Mill. E o segundo livro é um livro talvez mais fácil para o primo e o tio fascista perceberem, que é As Mulheres Invisíveis, da Caroline Criado Pérez, que fez um trabalho incrível de gathering, de investigação de estatísticas e dados que comprovam a desigualdade entre homens e mulheres em coisas tão simples como a estrutura dos carros e do cinto de segurança, por exemplo, ou a temperatura nos escritórios. Eu achei que uma de vocês ia recomendar esse, por isso é que eu não recomendei. Estás a ver? Nós estamos sempre em sintonia. Tão fafita. Bom, eu acho que o Natal é uma altura muito boa em que junta a família e junta o bacalhau de Natal. A esquerda quer cancelar o Natal. Junta o bacalhau. Por acaso tive pessoas a dizerem isso nos DMs, tipo, que não perceberam. Que eu acho para todas as pessoas que estão a dizer agora o Natal é fascista, o que é que estás a dizer? Exato, a dizer o mesmo que a Rita Matias, de que há escolas em Portugal a cancelar o Natal. O Polígrafo já fez uma peça sobre isso. É falso. Eu agora, Rita Matias, só consigo pensar You're the one I need. Feliz Natal, malta. Eu não vou. Feliz Natal, malta. Eu cantei. Bem, também junto a opiniões que deviam ter ficado nos anos 50. Infelizmente, eu vou ter que fechar o episódio porque já estamos muito para lá do tempo e eu preciso de afagar aqui as garras da minha colega à minha direita stalinista e chegamos ao fim. Chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal e, como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana com um episódio especial de fim de ano. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.